Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui iniciando mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, que possamos estar aqui juntos em vibrações de paz e de amor. Estamos aqui ao vivo, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através da web rádio Cristo Consolador. E você pode nos acompanhar e participar do programa através do Facebook e também do YouTube. E, portanto, você pode enviar a sua mensagem, dar o seu alô, fazer uma pergunta, enfim, estamos aqui abertos para a sua participação. No programa de hoje, nós teremos a abordagem sobre mundos de expiações e de provas. Na sequência, nos ensinos de Jesus, vamos conhecer a existência de duas mortes. É isso mesmo, fique aí atento para este assunto. Ao estudarmos as cartas de Paulo de Tarso, nós teremos mais um versículo da carta aos Efésios, onde ele vai abordar a questão de Deus. E no final, a palavra é sua, quando estaremos aqui respondendo aos comentários e às perguntas que nos são feitas. Muito bem, então, vamos ao primeiro bloco do nosso programa, que é dedicado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos atualmente estudando o seu capítulo 3, que é o capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E estamos aqui nas instruções dos Espíritos. Na semana passada, nós vimos as instruções sobre os mundos superiores e inferiores. Hoje, a instrução é sobre os mundos de expiações e de provas. É uma mensagem que foi dada pelo Espírito Santo Agostinho no ano de 1862, em Paris. Muito provavelmente, mensagem é esta recepcionada na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era coordenada por Allan Kardec. Muito bem, vamos então passar a palavra a Santo Agostinho, mas só no seu início, porque ele faz uma pergunta ao iniciar o seu texto. E vamos então aqui, claro que à luz do Espiritismo, responder à pergunta que Santo Agostinho nos realiza. Vamos passar a palavra a ele, abrindo aspas. Que vos direi, que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? Eis a pergunta, então, do Espírito Santo Agostinho. Em outras palavras, ele está aqui nos dizendo, o que eu posso falar para vocês, o que eu posso ensinar para vocês sobre os mundos de expiações e de provas, que vocês já não conhecem, porque vocês vivem num mundo de expiações e provas que é o planeta Terra. Ou seja, tudo que eu puder falar a vocês sobre como são esses planetas, vocês já conhecem na prática. Essa é a colocação de Santo Agostinho. E ele realmente tem razão. E se você ainda não tinha essa informação, saiba que o planeta Terra, o nosso mundo, ele é um mundo de expiações e de provas. E que, portanto, todos nós somos espíritos imperfeitos. Obviamente que em graus os mais diversos, do mais inferior ao mais superior, mas todos nós ainda carregamos muitas imperfeições do ponto de vista tanto intelectual quanto moral. E isso quer dizer que nós estamos trazendo de existências passadas muitas ações a reparar. Essa reparação, ela é feita através das expiações. Mas também temos muitas provas a enfrentar que acontecem de acordo com
às nossas necessidades evolutivas. Porque a Terra, esse nosso planeta, é a grande escola da alma ou do espírito. É assim que nós precisamos olhar. Claro que, ao mesmo tempo, a Terra não deixa de ser um hospital, mas, acima de tudo, é uma abençoada escola, onde Deus nos matricula para que possamos, então, ter os aprendizados, as experiências necessárias para o nosso adiantamento espiritual. Ninguém renasce para repetir os erros do passado. É o contrário. Renascemos, por causa da reencarnação, para darmos continuidade à nossa evolução. É isso que fazemos. Bem, o que tem, ou como é, um mundo de expiações e provas? Como Santo Agostinho nos remete a olhar para nós mesmos, para a nossa humanidade e o nosso planeta, nós sabemos que aqui há uma mistura do bem com o mal, mas, muitas vezes, com o predomínio do mal. Nós sabemos muito bem que na sociedade humana existe a injustiça social, existe a miséria, existe a violência, a guerra, existe o egoísmo, tudo isso nós sabemos que existe, a corrupção, enfim, muitos e muitos problemas, e por isso muitas dores e muitos sofrimentos. É isso o que caracteriza o mundo de expiações e provas, porque nós que formamos a humanidade desse mundo, nem sempre conseguimos pautar a existência no bem, na caridade, na fraternidade, na solidariedade, na ética. Isso só vai acontecer na medida em que progredirmos e formos transformando o mundo para sair dessa categoria de expiações e provas para, primeiramente, a categoria de regeneração, onde o bem já vai predominar sobre o mal. E depois a categoria de mundo feliz, onde o bem é, então, absoluto. Mas Santo Agostinho, apesar de nos lembrar que estamos no mundo de expiações e provas, mesmo assim ele vai tecer alguns comentários que são muito importantes para nós. Então vamos a eles. Vamos passar a palavra a Santo Agostinho. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Realmente é fato que aqui na humanidade terrena nós podemos ser classificados como uma sociedade intelectualmente mais avançada, porque nós temos desenvolvimento da inteligência já num grau relativamente bom. O problema é que esse desenvolvimento intelectual não é acompanhado pelo desenvolvimento moral. Ou seja, nós até podemos ser muito inteligentes e desenvolvermos muitas tecnologias e melhorarmos as nossas condições de vida planetária, mas mantemos muitos vícios, muitas paixões, são as imperfeições morais que nos acompanham. Mas Santo Agostinho nos diz que o esforço para conseguir transformar isso é nosso. E que Deus, na verdade, espera que consigamos
fazer essa transformação. Porque somos destinados, sempre falamos isso, à perfeição. Não vamos ficar estacionados aqui, sofrendo penosamente aqui na Terra. Não. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer a nossa dor. Deus nos ama. E lembrando, a Terra é uma escola, e, portanto, precisamos apenas saber aproveitar as oportunidades de aprendizado e de fazer coisas melhores. Diz ainda Santo Agostinho: não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. É verdade. Nem todos têm contas a acertar com a lei divina por causa de ações realizadas em vidas passadas. Essas reparações, através das expiações, já podem ter acontecido. E aí o espírito reencarnado vai demonstrar, nesta existência terrena, as suas boas qualidades, o seu esforço de estar no bem e de ajudar os outros a terem o encontro consigo mesmos e com Deus, com o bem, com a caridade. Ele não poderá ser blindado das provas, porque as provas são inerentes à própria sociedade humana, à nossa condição evolutiva, mas ele não terá mais expiações, de fato, a realizar. Mas no final, então, do seu texto, Santo Agostinho nos diz: a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Aqui nós temos uma informação muito importante. Os mundos de expiações e de provas não são idênticos, não são iguais ao planeta Terra. Depende, é uma variedade muito grande, de acordo com os espíritos que habitam esse mundo e realizam, então, a sua humanidade. O planeta Terra é, nessa diversidade, um dos tipos de mundo de expiações e de provas. Nós os temos de outras formas, por este universo que sabemos, à luz da doutrina espírita, que é todo habitado, porque nós temos não apenas a pluralidade das existências, ou reencarnação, mas a pluralidade dos mundos habitados. Então, há uma infinidade de graus nas categorias dos mundos. Então, os mundos primitivos, os mundos de expiações e de provas, os mundos felizes, os mundos de regeneração, os mundos celestiais, enfim, que são as grandes categorias, têm em si muitas variedades, tanto quanto temos variedades entre nós, os espíritos, os seres humanos que somos aqui na Terra, nesta existência. Então, as humanidades terão as suas diferenças, embora a categoria do mundo seja a mesma. Nós vamos continuar este estudo na próxima semana, já deixando o convite aqui para você, porque, ainda com Santo Agostinho, nós vamos estudar sobre os mundos regeneradores, e fechando o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não, fechando não, desculpe. Estou aqui querendo me adiantar, porque, na verdade, ainda teremos ainda mais um texto que vai conversar conosco sobre a progressão dos mundos. Mas isso é conversa para semana que vem, continuando o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque agora nós vamos dar início ao segundo bloco do programa. E nós estamos estudando os ensinos de Jesus.
e acompanhando não apenas o Evangelho, mas o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, publicação da Casa Editora O Clarim, lá de Matão, no estado de São Paulo. Aliás, um abraço a todos lá de O Clarim, que ainda publica o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. Aliás, conheço o trabalho do Clarim, todas as suas publicações, apoie esse trabalho, eles são mantenedores também de um centro espírita, e você pode conhecer isso através da internet, basta acessar o site www.oclarim.com.br, ok? Muito bem. O nosso Caibar Schutel vai nos trazer, no programa de hoje, mais uma passagem do nosso Mestre Jesus e que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. Vamos então conhecer este ensino de Jesus conforme a narrativa do evangelista e discípulo Mateus. Vendo Jesus uma multidão em redor de si, mandou passar para a outra margem do lago. E chegou um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu seus pousos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E um outro discípulo disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Porém, Jesus respondeu-lhe: Segue-me, e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Bem, esta é a passagem trazida por Mateus e que hoje vamos estudar à luz do Espiritismo, e que Caibar Schutel, no seu livro, intitulou o capítulo aqui de As Duas Mortes. Duas mortes? Como assim? Só existe uma, a morte do corpo, que todo mundo, mais dia menos dia, vai para o túmulo. Que outra morte é essa? Ao lermos o texto de Caibar Schutel, nós vamos compreender que, de fato, existem duas mortes. E é o que Jesus tentou explicar. A morte do corpo, a que todos nós conhecemos, e a morte da alma no corpo. Calma, vamos explicar isso. Bem, todos nós compreendemos perfeitamente que a morte é uma fatalidade, aliás, a única da existência terrena, porque o nosso corpo tem uma data de vencimento, conforme o planejamento reencarnatório feito e os desígnios divinos e, como consequência também do uso que fazemos do livre-arbítrio. A natureza esgota paulatinamente o fluido vital que mantém o nosso organismo biológico em funcionamento. Esse desgaste vai dar origem à morte. Então, o esgotamento do fluido vital, levando ao colapso celular, molecular, dos órgãos do corpo. Então, é a morte. E eu, espírito, ou alma, como você queira, através do corpo espiritual, que o Espiritismo chama de perispírito, então me desligo desse corpo orgânico para viver apenas e tão somente a vida espiritual. E como todos nós sabemos, o corpo orgânico, morto, tem por destino o caixão, o enterro ou a cremação. E os seus elementos, que são materiais, biológicos, se dispersam na natureza ou voltam para a natureza. Mas
Você já reparou, e é o que Caio Bachuto está aqui nos trazendo, que existem pessoas que estão muito vivas com seu organismo, com todo, mas que, em verdade, estão mortas. Ou seja, vagueiam pela vida terrena sem fazer nenhuma diferença. Andam, comem, se vestem, mas não têm amor à vida, não têm entusiasmo, se deixam levar com toda facilidade pela depressão, por pensamentos negativos. Não fazem nenhuma diferença, nem para si, nem para os outros. Então, Caio Schutter diz que essas pessoas, essas almas, estão mortas, apesar de estarem vivas no corpo biológico. Almas mortas num corpo que ainda não morreu. Todos nós conhecemos essa situação. E precisamos tomar cuidado porque Jesus, nesta passagem que nos foi trazida aqui, extraída do Evangelho de Mateus, primeiramente ele tem um diálogo com um escriba do outro lado, lá do lago. E o lago aqui, no caso, é o lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia. O escriba era, na época de Jesus, o secretário, aquele que trabalhava com os sacerdotes e os doutores da lei e que escrevia, que redigia. E aos poucos os escribas tornaram-se também intérpretes da lei mosaica, da Torá, com os 5 livros de Moisés. E o escriba vai conversar com ele. E faz uma colocação assim, taxativa e profunda. Mestre, ele reconhece que Jesus é um mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lembra a ele que isso é um desafio extremo, porque ele, Jesus, não tinha nenhuma pedra para pousar a cabeça. Será que o escriba aqui, que estava junto dele, estava preparado para isso? Ou seja, preparado para a renúncia, o sacrifício, morrer para as coisas do mundo, para trabalhar pelas coisas do Espírito, trabalhar para o Evangelho? Uma pergunta que deve calar profundamente também para nós. Na sequência, segundo Mateus, um dos discípulos, não sabemos qual, chegou a Jesus e disse assim: Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Então, ele tinha tido a notícia da desencarnação do seu pai. E Jesus responde a ele: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você não está comigo? Você já não compreende que a vida é imortal? Que nós somos almas e que Deus, nosso Pai, vela por nós? Você já não compreende que a boa nova que eu estou trazendo está acima de qualquer questão humana terrena? Ele morreu? Dê graças a Deus. Seu pai retornou ao mundo espiritual. Deixa que os outros familiares, os amigos, que estão vinculados a estas questões terrenas, cerimoniais, façam o enterro. A você compete continuar me seguindo. A obra do Evangelho é urgente. Então, aqui Jesus nos coloca diante do morrer para o mundo, fazendo a nossa alma vibrante, atuante, em nome do Evangelho e da realidade espiritual que conhecemos como espíritas que somos. Naturalmente, vamos compreender isso
porque não podemos pegar os ensinos de Jesus ao pé da letra. É claro que ele não estava dizendo ao discípulo para deixar de amar o seu pai, que havia desencarnado, ou seus familiares, e que ele não poderia ir ao enterro. Não. Jesus apenas mostrou a ele que, naquele momento, mais importante do que ficar preocupado com o enterro do pai, era continuar o trabalho do Evangelho, porque outros iriam atender às necessidades humanas e, no caso ali, da religião judaica. Particularmente, quando, na época da minha juventude, que eu fazia parte da Mocidade Espírita, isso ainda na cidade de São Paulo, tive um exemplo gratificante. Era a Semana Espírita do Movimento de Unificação. E eu fui assistir a palestra do Emílio Manso Vieira, querido companheiro do movimento espírita, estudioso, palestrante. Eu gostava muito de assistir o Emílio. E ele foi, fez a palestra toda, muita calma, muita doçura, ensinos realmente gratificantes. E quando tudo terminado, ele já estava assim se despedindo, quando uma pessoa pediu para conversar com ele. E ele então disse que não poderia fazer esse atendimento, porque ele tinha um compromisso. E a pessoa reclamou. Mas depois de todas essas lições que o senhor deu aqui, o senhor vai se recusar a me ouvir? Então, o Emílio Manso Vieira, e eu estava junto, eu presenciei a cena, olhou para esse nosso irmão e disse assim: em outras circunstâncias, eu teria o maior prazer em lhe atender. Mas, antes de me deslocar para vir aqui fazer a palestra, eu recebi um telefonema do meu irmão, comunicando que meu pai, que já vinha adoentado há um bom tempo e que estava hospitalizado, havia desencarnado. Eu perguntei a ele como é que estavam todos, quem estava no hospital e se eu precisava já me deslocar para lá. Ele me aquietou e disse para mim: não, Emílio, fica tranquilo, tá? Estou eu, está a fulana, tá? Estamos todos aqui. E eu, inclusive, já estou fazendo as tratativas aqui, já para o enterro, conforme nós já tínhamos conversado também, já que estávamos esperando que papai retornasse ao mundo espiritual. Então, o Emílio disse assim, então eu, ao telefone, disse ao meu irmão, bom, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um compromisso espírita, que eu posso agora cancelar, mas já que você está me dizendo que eu não preciso me preocupar com nada disso, eu vou fazer o seguinte, vou cumprir o meu compromisso espírita, que é uma palestra, e assim que ela terminar, eu já me dirijo aí ao hospital, eu já me encontro com vocês. Tudo bem assim? E meu irmão disse que sim, que eu ficasse tranquilo, que eu não precisava cancelar a palestra. Então, meu irmão, disse o Emílio, como você vê, vim cumprir com o meu compromisso com Deus, com Jesus, com todos, mas agora, meu irmão, há de me compreender e de me perdoar, que agora eu tenho o outro compromisso, o familiar. E dediquei esta palestra como uma oração ao meu pai. Se nos reencontrarmos, terei o maior prazer em atender. E é claro que todos nós calamos, ficamos assim admirados. E o Emílio Manso Vieira foi embora. Que exemplo, não é mesmo? A tarefa primeiro. Claro que ele podia fazer isso. Fosse qualquer outra circunstância, ele teria cancelado a presença dele. Mas ele entendeu que aquele compromisso espírita, que aquela palestra era muito importante. Seguir primeiro Jesus, depois
as tarefas humanas. Com essas lições, nós, então, só nos perguntamos: estamos, de fato, vivos neste corpo, que é vivo, ou estamos mortos num corpo vivo? Quais são as nossas prioridades? Pensemos nisso e que possamos, no próximo programa, dar continuidade aos ensinos de Jesus na sua interpretação em espírito e verdade através da doutrina espírita. Encerramos, então, o segundo bloco do programa. Chegamos à metade do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E agora, nós vamos iniciar o terceiro bloco, quando, então, estudamos as cartas de Paulo de Tarso, que compõem o Novo Testamento. E nós estamos estudando a carta que ele escreveu aos Efésios, ou seja, à comunidade ou igreja cristã da cidade de Éfeso, na Ásia. Lembrando que nessa comunidade nós temos a presença de João Evangelista e de Maria de Nazaré. Hoje nós vamos destacar o versículo 6 do capítulo 4 da carta aos Efésios. Esse versículo diz o seguinte: é Paulo escrevendo aos Efésios: há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e com todos. Esta colocação de Paulo era muito importante na época. O povo judeu era o único que acreditava no Deus único, Yahvé, como eles o chamavam. Mesmo assim, não era o Deus Pai de misericórdia, como Jesus veio a apresentar. O povo judeu estava cercado de povos politeístas, místicos, com suas respectivas mitologias. Povos esses, inclusive os romanos, que acreditavam em muitos deuses. E esses deuses vinculados, misturados à própria vida humana. Naturalmente, as comunidades cristãs primeiras, também conhecidas como comunidades cristãs primitivas, sofriam da influência dessa cultura mística e mitológica desses povos espalhados pelo Império Romano. Então, Paulo, ao escrever aos Efésios, faz questão de reforçar a ideia cristã do Deus único. E ele vai além, porque afirma que Deus é Pai, Pai de todos, que está acima de todos nós, mas que age por meio de todos nós e, portanto, está conosco. E o Espiritismo, vindo na metade do século XIX, para reviver as lições do Evangelho, esclarece que Deus é o princípio de tudo, é também a inteligência suprema do universo, e reforça o ensino de Jesus, que foi reforçado pelo ensino de Paulo. A lei de Criador, Deus é Pai. Pai de bondade, de justiça e de misericórdia. E a justiça divina é essencialmente educativa. Ela é aplicada de acordo com as nossas obras, ou seja, com as nossas ações. E essa justiça vai nos dirigindo rumo à perfeição. A nossa perfectibilidade, porque esse é o nosso destino. O
O Espiritismo também esclarece que Jesus é nosso irmão, que Jesus é filho de Deus. Ele não se confunde com o Pai. Ele, Jesus, foi criado por Deus. Ele é filho de Deus. Como eu também. Você, todos nós. Então, o Espiritismo separa as figuras de Deus e de Jesus. Deus é o Pai Criador. Jesus é o Filho que esteve aqui na Terra para cumprir a missão especial de nos esclarecer sobre o próprio Deus e a sua lei, a sua justiça, que chamamos de lei divina, de justiça divina, assim como Jesus veio nos trazer a lei de amor, que vibra em todo o universo, porque Deus é amor. Como, aliás, João Evangelista nos diz logo no início do seu Evangelho. Portanto, para o Espiritismo, não há confusão possível entre Deus e Jesus. Paulo também entendia isso, porque ele se dizia um prisioneiro do Cristo, mas esclarecendo que Deus está acima. É o Pai, é o Criador. O Espiritismo também entende que não existe possibilidade da existência de outros deuses e que ninguém foi criado com privilégios. Deus, para o Espiritismo, ele é único, onipotente, soberanamente justo e bom e perfeito. É, ao mesmo tempo, Pai e Criador do universo e tudo que nele existe. Deus é o incriado, porque se ele tivesse sido criado, teríamos então um outro Deus acima dele. Isso não existe. Que fique isso bem claro. Não existem outros deuses, porque se existissem, eles teriam que equivaler ao Deus. Isso geraria uma grande confusão. Então, o Espiritismo acaba de vez com a mitologia, acaba de vez com essa ideia, e inclusive com a ideia de seres criados com privilégios, como seriam os anjos, por exemplo. Todos somos espíritos criados simples e ignorantes por Deus e destinados a chegar à perfeição. E todos chegaremos à perfeição, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Naquela época, os judeus precisavam compreender o Deus amorável, o Deus justo, o Deus misericordioso. E os gentios, ou seja, as outras gentes, os não-judeus, precisavam entender o Deus único e todo-poderoso, para que assim nem o judaísmo e nem o politeísmo manchassem os princípios do cristianismo, do evangelho, que era uma nova doutrina, e que Paulo lutou muito para manter a sua pureza, a sua integridade. Então, Jesus veio mostrar à humanidade o Deus único, todo-poderoso e, ao mesmo tempo, amorável, justo e misericordioso. Bem, aqui na nossa atualidade, nós que já temos toda uma cultura, muitos conhecimentos, que exercemos a nossa inteligência, pensamos, raciocinamos, nós que temos as revelações mediúnicas, que compreendemos que somos almas e que a vida não termina no túmulo, nós que crescemos, enfim, em entendimento, não deveríamos mais fazer nenhuma confusão entre Deus e Jesus, como também não deveríamos mais
não entender Deus nessa profundidade da sua perfectibilidade, da sua perfeição. Mas, infelizmente, nós ainda encontramos isso. E pior, nós encontramos muitos e muitos seres humanos endeusando personagens que se destacam na sociedade, por este ou por aquele motivo, mas que se esvanecem como fumaça diante da brisa com o passar do tempo. Porque não são deuses, são seres humanos, espíritos imperfeitos. Cuidemos, pois, para estar com Deus, sentir Deus, ouvir Deus no fundo de nossa alma, para cumprirmos os seus desígnios, a começar pelos esforços que temos que realizar na nossa transformação moral, pois somente transformados moralmente podemos transformar o mundo, ou seja, a humanidade. O melhor caminho para isso é ter um encontro com Jesus, que é o intermediário entre Deus e nós. Porque Jesus, como Espírito perfeito, é o legítimo representante de Deus na Terra. É somente Ele, mais ninguém, nem nenhuma instituição humana, nenhuma doutrina. Jesus é o nosso guia e modelo, como está lá afirmado na questão 625 do Livro dos Espíritos. É através de seguir os seus ensinos e exemplos que vamos poder, mais rapidamente, ter a nossa comunhão de espírito com Deus, nosso Pai e Criador. Tudo isso, todos esses esclarecimentos, nós tiramos desta passagem da carta de Paulo aos Efésios, no versículo 6 do capítulo 4. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e com todos. E graças aqui à doutrina espírita, nós pudemos, então, alargar nosso entendimento com relação a esta passagem da carta de Paulo à comunidade cristã de Éfeso. E o Espiritismo só vem resgatar isso, corroborar isso. Deus é o nosso Pai. Deus é o Criador de tudo. Todos estamos destinados por Ele para alcançarmos a perfeição e estarmos com Ele cada vez mais. Entendamos isso e vamos conseguir viver bem melhor aqui na Terra. Muito bem. O nosso terceiro bloco chega ao fim. Vamos, então, à última parte, ou último bloco, do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, lembrando aqui a você, ou relembrando, que o nosso programa é transmitido pela web Rádio Cristo Consolador, através do Facebook e do YouTube, e ele vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Mas se você não puder acompanhar diretamente o nosso programa, não tem problema. Você pode assistir a qualquer tempo, através do YouTube. Basta você acessar o canal web Rádio Cristo Consolador. Vai lá na aba das playlists, clica naquela aba, e aí você vai ver as playlists de cada programa da web rádio. E aí você vai ver que existe a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Nessa playlist você terá acesso aos vídeos de todos os programas que já foram ao ar. Maravilhoso, não é mesmo? E não deixe aí de curtir, não deixe de enviar também a sua mensagem. Bem, esta última parte do programa é dedicada a você, que nos acompanha, que nos assiste. É aquele momento em que vamos interagir, vendo os comentários que nos são enviados e também, principalmente, respondendo dúvidas, perguntas
a respeito do Evangelho. E claro que as nossas respostas serão sempre à luz da doutrina espírita. E vamos reservar aqui o espaço hoje para responder ao Jorge Sampaio, que é da cidade de Volta Redonda, a famosa Cidade do Aço, sede da Companhia Siderúrgica Nacional, aqui no estado do Rio de Janeiro. O Jorge Sampaio faz a seguinte pergunta: por que Jesus se entregou à morte sem ter feito nenhuma reação à sua prisão arbitrária? Excelente pergunta, meu caro Jorge Sampaio, porque de vez em quando tem pessoas fazendo essa indagação. Eu não consigo entender porque Jesus foi aquele cordeirinho, não reclamou, não brigou, não se defendeu, simplesmente se deixou levar, ouvindo acusações que não eram verdadeiras, e acabou sendo crucificado lá no Gólgota. E a crucificação era a pior sentença que podia existir no Império Romano. Bem, para entendermos todo esse acontecimento, nós temos que ir lá para um contexto histórico da época. Os judeus ortodoxos, os fariseus e escribas, eram contra Jesus. Não aceitavam que Jesus fosse o enviado de Deus, que Jesus fosse o Messias. E Jesus, durante as suas pregações, várias e várias vezes, já havia chamado os fariseus e também os escribas de hipócritas, de lobos em pele de ovelha, de sepulcros pintados de branco e cheios de podridão por dentro. E os judeus, fariseus, queriam a morte de Jesus, retirá-lo da história judaica. Mas eles eram dominados pelos romanos. E pela lei romana, eles, judeus, não podiam condenar ninguém à morte. Ainda mais na véspera da Páscoa, que era justamente onde eles se encontravam. A Páscoa é uma festa judaica muito significativa, onde eles comemoram a saída do cativeiro, da escravidão do Egito, comandados por Moisés para encontrar a terra prometida por Deus. Então, até hoje, essa festividade acontece. Mas, na Páscoa, os judeus jejuam. Na Páscoa, o judeu não pode, em nenhuma hipótese, ficar impuro. E o sábado da Páscoa é extremamente sagrado, onde não se pode sequer trabalhar. E eles estavam na véspera, quando conseguiram finalmente prender Jesus. Então, eles decidiram levá-lo a Pilatos, o governador romano. A narrativa evangélica informa que os sacerdotes judeus do Sinédrio não entraram no palácio, mas que Pilatos é que foi até eles para atendê-los. Por que isso aconteceu? Porque os judeus consideravam os romanos impuros, não podiam conviver com os romanos, não podiam entrar na casa de um romano. Portanto, eles não podiam entrar no palácio do governador. Mas havia um acordo entre os romanos e os judeus. Pôncio Pilatos sabia muito bem desse acordo e ele, então, foi atender os sacerdotes do lado de fora do palácio da governadoria. E como eles estavam na véspera da Páscoa, era sexta-feira, eles não podiam levar Jesus à morte. Os únicos que podiam levar Jesus à morte eram os romanos. Então, eles entregaram todas as acusações para Pilatos e se retiraram, achando que Pilatos, então, iria ali entrevistar Jesus e iria
ia bater o martelo na condenação. Mas não foi isso que aconteceu. Pilatos não viu culpa naquele homem, Jesus, e quis devolver aos judeus, alegando que o problema era apenas e tão somente religioso, e que, portanto, não teria por que ele ser julgado pela lei romana. Era um problema dos próprios judeus. Estes, então, argumentaram junto a Pilatos a grande acusação, que era falsa, que Jesus vinha se proclamando rei dos judeus e fazendo ensinos que sublevavam o povo, portanto, representando um grande perigo ao Império Romano, quando todos sabiam que o rei dos judeus era Herodes, e que assim era por nomeação do próprio Império Romano. Então, Pilatos, vendo essa acusação, mesmo assim a considerando fraca, resolveu fazer aquela famosa cena de oferecer Jesus e Barrabás ao povo, para que o povo então escolhesse, considerando que o povo escolheria Jesus para ser libertado, porque Barrabás todo mundo o conhecia, era um malfeitor conhecido, um revolucionário sanguinolento. Acontece que os sacerdotes judeus já haviam se preparado para isso e conseguiram espalhar no meio da multidão, em frente ao palácio do governador, pessoas preparadas para gritar por Barrabás, pela libertação deste e a condenação automática de Jesus. E nós sabemos muito bem como é o povo. Basta alguém gritar alguma coisa que a maioria segue. E foi o que aconteceu. Muitos, que nem estavam entendendo direito a situação, ouviram aquele grito, liberta Barrabás, e começaram também a gritar. Até porque Barrabás significava um líder contra os romanos. E Pilatos, então, teve que condenar Jesus à crucificação, por causa, então, da acusação dele se autoproclamar rei dos judeus, mas lavou as mãos, porque não quis se comprometer. Então, como vemos, há um contexto político e religioso. E dentro da religião judaica, haviam as profecias que falavam do sacrifício que o Messias teria que enfrentar, inclusive o sacrifício da morte hedionda. Por isso, Jesus já tinha dito aos seus discípulos que era preciso que as profecias se cumprissem. Era necessário que os desígnios divinos acontecessem. Por isso ele não reagiu. Ele sabia que a sua morte pela crucificação é que levantaria o cristianismo e fixaria o evangelho para a humanidade. Bem, o relógio está dizendo aqui que estamos no final do nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que estejamos sempre mergulhados nas bênçãos de paz e amor do nosso Mestre Jesus e realizando todos os nossos esforços para a prática do bem acima de todas as coisas. Grande abraço a você, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro, semana que vem, 5 da tarde, em mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade.